Olá, bem-vindos a Turbo Clouds. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como migrar o seu site WordPress de qualquer outra empresa de hospedagem para a Turbo Cloud utilizando o plugin do Duplicator Pro. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar podendo fazer essa migração, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando a nossa hospedagem cPanel da Turbo Clouds. Caso você não saiba como acessar o cPanel da sua hospedagem, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição que a gente ensina rapidamente como fazer esse acesso. Então prontinho, agora a gente já está no cPanel. Nesse momento a gente vai deixar o cPanel por aqui, não vamos mexer nele, mas logo a gente já volta para ele. Então agora o que você precisa fazer é estar acessando o seu site onde você tem na antiga hospedagem e deseja migrar para Turbo Clouds. Então aqui já está meu site, esse é o site apenas de exemplo. Se eu acessar ele aqui, o domínio é meusite.com.br, vai ter apenas uma página inicial, porém do seu lado você vai acessar o site que você criou em qualquer outra hospedagem e deseja migrar para Turbo Clouds. Então o que a gente vai fazer simplesmente é instalar o plugin do Duplicator. Para fazer isso, então dentro do painel vamos no lado esquerdo, no menu lateral, vamos na opção de plugins e na página de plugins, em cima vamos clicar no botão adicionar novo. Com isso vamos estar na página de plugins, onde tem diversos plugins que ele recomenda a instalação, porém o que eu vou fazer é vir aqui no lado direito superior, na barra de pesquisar e digitar a palavra Duplicator. Após digitar isso, ele fez a pesquisa e apareceu então o primeiro plugin chamado Duplicator, um plugin de migração para o WordPress da empresa Snapcrack. Então, basicamente é esse plugin que a gente vai instalar, então basta você clicar no botão instalar agora. Após instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho, com isso o plugin já foi ativado corretamente e você pode ver que ele também abriu uma nova opção aqui no menu lateral. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir no menu lateral e clicar na opção Duplicator. Em seguida, seremos redirecionados para a página do Duplicator chamado Packets. E o que a gente vai fazer é vir no lado direito, onde está escrito o botão Create New. Então basta clicar nesse botão. E aqui com isso agora a gente vai estar criando um novo backup do nosso site, onde a gente já está com o site criado e a gente vai baixar esse backup para o nosso computador. Aqui ele pede para botar um nome, então a padrão vem o nome, a data, underline, o nome do seu site. Eu vou deixar assim mesmo, você pode colocar o nome que quiser. Eu não vou estar alterando nada, vou deixar o padrão do Storage, Archiver e o Staler. Então vim aqui embaixo, basta vir aqui embaixo na opção da direita e clicar no botão Next. Agora ele está fazendo então a verificação do site, verifica que está tudo correto para gerar o backup do nosso site. Em seguida basta vir embaixo no botão escrito Build. Então só clicar. Então após ele fazer esse processo, ele já concluiu o backup do nosso site e ele vai dar três opções aqui. Então Download Packed Files, ele vai ter a opção do botão Installer, botão Archive e botão Download Buff Files. E é esse que a gente vai clicar, esse último botão de baixo. Então basta clicar para baixar. Com isso ele vai baixar dois arquivos, um arquivo chamado styler.php e um arquivo zip com o nome do nosso backup. Com o backup feito, então agora a gente já pode fechar esse nosso site da hospedagem antiga, a gente não vai precisar mais dele, então a gente pode fechar. Feito isso, vamos voltar para o cPanel e aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações para deixar o nosso site perfeito. A primeira coisa que vamos fazer é uma configuração de PHP para que o Duplicator consiga importar corretamente o site. Então, no cPanel, vamos descer a tela e vir na opção de Software. Em seguida, clicar no botão Selecionar versão do PHP. Na página seguinte, o que a gente vai fazer é vir aqui em cima onde está PHP Selector. Ele está selecionado a opção My Domains, porém nós vamos vir na última opção escrito Opções. Feito isso em Opções, aqui nós vamos descer um pouco e vir na opção onde está escrito Disable Functions. Então aqui ele tem uma lista de diversas funções desativadas. E basicamente a gente vai procurar por um shell underline exec. Então basta você pesquisar por opção onde está escrito shell underline exec. E após fazer isso, basta você selecionar ele e deletar. Então você simplesmente vai deletar onde está escrito esse shell underline exec. E após deletar, basta você clicar fora desse campo que ele já vai salvar. Perfeito. Primeiro passo já realizado.
Agora nós vamos voltar para o cPanel, então basta clicar no ícone do cPanel. Com isso, agora a gente vai subir os arquivos que a gente baixou do nosso outro site. Então, para isso, no cPanel, vamos descer até a opção de arquivos e clicar no botão escrito Gerenciador de Arquivos. Dentro do gerenciador de arquivos, agora nós vamos procurar pela pasta chamada public_html. Então, basta você clicar nessa pasta. E aqui é a pasta onde fica todos os arquivos do nosso site. Feito isso, agora a gente vai ter que subir esses dois arquivos para essa pasta. Para isso, a gente simplesmente vai vir aqui no menu superior e clicar no botão escrito Carregar. Com isso, agora ele vai pedir para a gente arrastar ou selecionar o arquivo. Então, a gente simplesmente vai clicar no botão azul escrito Selecionar o arquivo para subir os nossos arquivos. Então, selecionar e na pasta de Downloads. E aqui vai estar então os dois arquivos. A gente clica primeiro no arquivo em zip, que é a data underline e o nome do site. Clica e em seguida clicar no botão Abrir. Ele vai começar a subir esse arquivo e depois novamente clicar no botão Selecionar arquivo. E a gente vai selecionar o arquivo chamado styler.php. Selecionou o arquivo, clicou em abrir. E agora basta você esperar os dois arquivos subirem por completo. Então aqui no meu caso já subiu rapidinho, porém se do seu lado demorar um pouco mais, basta você aguardar e esperar os dois chegar a 100%. Feito isso, agora basta a gente clicar no botão voltar. E prontinho, agora já subimos os dois arquivos do nosso site, do nosso backup para o novo site. Agora a gente simplesmente vai abrir uma nova aba do navegador e vai digitar o nome do nosso domínio. Aqui é meusite.info. Nesse exemplo, porém, do seu lado pode ser exatamente o mesmo nome de site, sem problema nenhum. Isso aqui é apenas um exemplo, então por isso eu usei domínios diferentes. Depois você vai digitar /installer.php. Você vai digitar seu domínio /installer.php, exatamente igual ao nome do arquivo que a gente subiu. Após fazer isso, basta dar um Enter. E agora ele vai abrir então a página do Duplicator para a gente estar importando o nosso backup. No caso aqui, se ele aparecer as três barras como Overview, Options e Validation, sem nenhuma estar aberta, quer dizer que está tudo correto. Então se elas estiverem nesse formato, porém se tiver alguma coisa de errado, o Validation vai estar aberto. E aqui vai estar com uma barrinha vermelha dizendo o que está de errado. Mas provavelmente, como a gente já configurou tudo correto, não tem nada a ser realizado a mais. Então a gente pode deixar fechada a opção do Validation. E a gente simplesmente clica no botão I have read and accept all terms and notices. Então eu li e aceito os termos. Então só clicar. Em seguida clicar no botão Next. Então ele vai estar extraindo os arquivos do nosso site e também vai estar importando o backup corretamente. Feito isso, agora ele pede para a gente configurar o banco de dados. Então aqui a gente vai ter que criar um banco de dados e conectar. Para fazer isso agora a gente vai voltar no nosso cPanel. Então vamos voltar para o cPanel. E dentro do cPanel nós vamos descer a tela até a opção Banco de Dados. E vamos clicar na opção Banco de Dados MySQL. Então Banco de Dados MySQL, só clicar para entrar. E já na página seguinte, agora a gente vai ter que criar um novo banco de dados. Então, já no começo tem a opção Criar Novo Banco de Dados. E aqui ele pede, então, um novo banco de dados. Ele sempre vai ficar com o nome do usuário da sua conta cPanel, underline, o nome que você escrever. No caso aqui, você pode colocar o nome que desejar. Não tem problema. Aqui é a sua criatividade que manda. Você pode colocar qualquer nome desejado. Eu apenas, por exemplo, vou colocar como WP de WordPress. Então eu vou colocar como WP e vou clicar no botão Criar Banco de Dados. Prontinho, agora fala que o banco de dados já foi criado com sucesso. A gente pode clicar no botão Voltar. E agora a gente vai ter que criar o usuário do banco de dados. Então vamos descer a tela até a opção de Usuários do MySQL e clicar para adicionar um novo usuário. E aqui o novo usuário tem o mesmo nome, é o usuário da sua hospedagem, underline, o nome que você colocou. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar como WP User. Não pode ser o mesmo nome do seu banco de dados, tem que ser um nome diferente. E aqui eu vou botar como WP User. Do seu lado você pode colocar qualquer nome. Isso não vai interferir em nada, a gente só vai precisar usar esses nomes depois. Então, mas a gente vai conseguir ver. E agora a gente vai ter que setar uma senha. Então você vai precisar colocar uma senha segura, pois essa é a senha do seu banco de dados. Então você vai colocar uma senha segura, no nível de segurança vai falar qual é o nível dela. Eu coloquei uma senha que está como forte e por fim clicar no botão Criar Usuário.
Prontinho, agora ele fala que foi criado o usuário com êxito. Então podemos clicar novamente em voltar. Feito isso, agora a gente vai ter que conectar o nosso banco de dados com o usuário que a gente criou. Para isso, podemos descer a tela, até a opção adicionar o usuário ao banco de dados, e aqui vai mostrar o usuário que a gente criou e o banco de dados que a gente criou. Se estiver aparecendo outro banco de dados, basta clicar e selecionar o banco de dados do usuário correto, e depois de selecionar os dois que a gente acabou de criar, basta clicar no botão adicionar. Já na página seguinte ele vai estar falando para gerenciar privilégios do usuário, e nós clicamos na opção todos os privilégios, em seguida clicar no botão fazer alterações lá embaixo. Prontinho, feitas as alterações, podemos clicar aqui embaixo no botão voltar. E agora a gente vai conectar esse banco de dados no nosso site. Então, o banco de dados é o meu usuário _WP. Então aqui, se a gente descer, vai ter banco de dados atuais. Eu vou selecionar o nome do banco de dados, dar um Ctrl C para copiar. Vim no meu site na opção Duplicator. E aqui vai ter a opção de conexão do database. Então, Action pode deixar como está padrão. O host você pode deixar como localhost mesmo. Agora pede database. Então, banco de dados, você vai dar um Ctrl V para colar o nome do banco de dados que a gente copiou. Voltar para o cPanel, descer a tela até a opção do usuários atuais e copiar o nome do usuário que a gente criou. Dá um Ctrl C para copiar. Vim no Duplicator e no campo User, dá um Ctrl V para colar. Feito isso, agora tem o campo de Password, que é a senha. E aqui a gente vai digitar simplesmente a mesma senha que a gente acabou de criar no campo quando a gente criou o usuário. Então você vai usar a mesma senha. Embaixo tem a opção de Options. Eu recomendo não mexer em nada, deixe o padrão que vai funcionar perfeitamente. E após fazer isso, basta você clicar no botão aqui embaixo, Teste Database. Então testar o banco de dados. Prontinho, então aqui fala que a validação funcionou corretamente, então tá os dois como verdinhos. Em seguida, basta clicar no botão Next. Aqui nós simplesmente clicamos no botão OK. E agora ele vai estar fazendo a importação do banco de dados. Prontinho, feito isso, agora a gente tem algumas configurações adicionais. Que se a gente quiser alterar o título do nosso site, a gente pode. Então aqui o título do meu site é meu site, apenas você pode colocar o nome que quiser. A URL, eu recomendo não mexer nisso, porque se você mexer pode dar problema, então vamos deixar como URL. E Path, também nós vamos deixar o padrão que é a Public HTML, que é onde a gente está o nosso site. Embaixo tem a opção de Options, que a gente pode clicar. E aqui a gente pode fazer algumas configurações de usuário admin. Então se você quiser já criar um novo admin, então um acesso diferente que você tinha no site antigo, e criar um novo, você pode só colocar o usuário, a senha, o e-mail, o apelido, o primeiro e o último nome. Você pode preencher aqui. E também vai funcionar perfeitamente para você acessar os dados com essas novas informações. Eu vou deixar padrão e ele vai puxar o login do admin do meu site antigo. Então vamos deixar assim. Feito isso, a gente pode diminuir essa opção, não vou mexer em nada. E por último, clicar no botão embaixo escrito Next. Prontinho, agora o site já foi importado corretamente, então agora ele fala que o último passo é basicamente testar o site. Então embaixo fala que foi tudo feito com sucesso, tão good, para todas as informações dos arquivos, bancos de dados, tudo. E basta você clicar na opção Admin Login. E aqui você vai ser redirecionado para a página de admin e agora você pode logar com o seu endereço de usuário e senha do seu site antigo para funcionar perfeitamente. Prontinho, a migração agora já foi concluída e eu já estou acessando o meu painel. E aqui então a primeira coisa ele mostra então que a migração foi completada. Se eu acessar o meu site com o nome meusite.info, ele vai estar abrindo o mesmo site, a mesma página inicial que tinha no site meusite.com.br, que era do meu servidor antigo, da minha antiga hospedagem. E agora o meu site já está corretamente na TurboCloud. Então é isso, nesse vídeo eu ensinei você como está fazendo a migração do seu site WordPress usando o plugin do Duplicator. Se você gostou desse vídeo, então eu peço que você deixe seu like. E caso você tenha ficado com alguma dificuldade ou dúvida desse processo, você pode estar chamando o nosso suporte pelo seu painel da TurboCloud.